Olá! Para quem já estudou francês, é bem provável que a versão aprendida tenha sido uma bem específica, né? Mas a verdade é que o francês é um verdadeiro universo de sotaques, palavras e jeitos de falar que vão muito, mas muito além das fronteiras da França. Vamos mergulhar nessa diversidade juntos? Então, fica a pergunta no ar. Será que o francês que se aprende nos cursos, nos livros, é o mesmo que se ouve nas ruas do mundo todo? Olha, a resposta rápida é não, nem de longe. E é justamente essa diferença que torna o idioma tão fascinante. Para começar, vamos desconstruir um mito bem comum, essa ideia de que existe um francês universal. Aquilo que a gente chama de francês padrão, na verdade, é só a pontinha do iceberg. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, é preciso entender o que é la francofonia. Não é só uma lista de países, não. Pense nisso como uma imensa rede global de culturas, todas conectadas pelo idioma. Mas o ponto-chave é que cada lugar tem sua própria identidade, e isso se reflete diretamente no jeito de falar. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. A gente vai embarcar agora numa pequena jornada pelo vocabulário para sentir como o francês pode se transformar de um lugar para o outro. E a nossa primeira parada é no Quebec, lá no Canadá. Um lugar onde o francês tem um sotaque marcante e um vocabulário com um sabor todo especial. Olha só que exemplo bacana do dia a dia. Na França, a refeição da noite, o jantar, se chama dîner. A pronúncia é assim, ó, dîner. Agora, se a gente for para o Quebec, a mesmíssima refeição tem outro nome, é souper. Escute de novo, souper. É a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Isso já mostra como a língua evolui por caminhos próprios em cada canto. Agora, a gente volta para a Europa. Nossas próximas paradas, Bélgica e Suíça. 2 países vizinhos da França, mas que também têm um jeito próprio de falar francês. Aqui a gente toca num ponto que às vezes dá um nó na cabeça de quem aprende: os números. Na França, para dizer 70, se fala 70-10, literalmente 60-10. Já na Bélgica e na Suíça, eles usam uma lógica mais direta, septante. Bem mais simples, não é mesmo? E essa variedade não acontece só entre países, viu? Dentro da própria França existem verdadeiras batalhas linguísticas. E tem um exemplo que é literalmente delicioso que mostra isso muito bem. A grande polêmica que divide opiniões. É pain au chocolat ou é chocolatine? Na maior parte da França se fala pain au chocolat, mas se você for para o sudoeste do país, e curiosamente para o Quebec também, o nome muda para chocolatine. Uma palavrinha só, mas que mostra a força da identidade de cada região. Ok, depois de ver todas essas diferenças, uma pessoa pode se perguntar: tá, mas e aí? Como eu que estou aprendendo, lido com tudo isso? Então, vamos para algumas dicas bem práticas. Então, como navegar por esse universo? Primeiro e mais importante, escute tudo com a mente bem aberta. Não existe só um jeito certo de falar. Segundo, tenha curiosidade. Não entendeu uma palavra? Pergunte, sem medo. É a melhor maneira de aprender. E por último, confie no contexto da conversa. Muitas vezes ele já te dá todas as pistas que você precisa. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma conclusão muito importante. A de que essa diversidade toda é, na verdade, a maior riqueza que uma língua pode ter. E por que isso tudo é tão relevante? Porque, para começar, nos liberta da ideia de um único francês correto. Isso não existe. Cada sotaque, cada palavra diferente carrega a história e a cultura de um povo. Entender isso é o que de fato significa ter fluência. É essa variedade que faz o francês ser uma língua tão viva, tão rica. Tem uma citação bem famosa que resume isso perfeitamente. Uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha. Ela nos lembra que muitas vezes o que a gente chama de língua padrão tem mais a ver com poder e história do que com a língua em si ser melhor que as outras. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de conhecer um pouco dessas diferenças, qual outro francês despertou a curiosidade? O que se fala na África, na Ásia, no Caribe? A viagem pelo mundo da língua francesa está só começando.